Eu acho que que o Samus N0, tá? Ele traz uma reflexão do outro lado dessa moeda, tá? Porque aqui o Vitória é o nosso foco principal. Mas para o Brasil, o Vitória é um coadjuvante da noite. É show do Flamengo. A manchete não é o Vitória foi humilhado. E é show do Flamengo, jogando com 60 mil pessoas no Maracanã. Claro que é. Então, mas assim, é porque é isso que eu tô dizendo, Cássio. Veja só. Aqui é um micro foco. No blog, por exemplo, eu sempre coloco uma pequena observação. Bota a classificação da Série A. Se eu fosse lá do Rio de Janeiro, seria a classificação da Série A da 21ª rodada, ponto e vírgula. Aí você bota o destaque. Seria Flamengo aplica goleada recorde. O título tá assim. Vitória sofre goleada recorde. Pronto, é isso. A gente aqui é um micro-universo. Um foco direcionado no futebol do Nordeste. Então a gente está analisando o Vitória como elemento principal desse massacre, dessa humilhação. É a nossa thumb. A nossa thumb é massacre e humilhação sem precedentes. Tá? Mas existe o outro lado da moeda, que é exaltar quem construiu essa goleada. E Ravel já até sublinhou aqui, mas que foi uma super noite do Flamengo. O Vitória não se implodiu sozinho. Do outro lado, tinha um clube capaz e sedento, né? Capaz e sedento. E aí eu peço o superchat, Márcio, que eu tinha pedido agora, em que nos perguntam sobre se é saudável para o futebol brasileiro, tá? Se é saudável para o futebol brasileiro uma espécie de uma linha de Bundesliga, assim, do que acontece com o Bayern, do Flamengo virar um Bayern de Munique dentro do Brasil, porque a sensação que a gente tem de facilidade com que o Flamengo, a gente estava brincando antes de começar o programa do Vitória, que o Sport não jogou ainda com o Flamengo, o Sport foi um dos jogos adiados do Sport no primeiro turno, que é desesperador você ter o Flamengo no horizonte. Eu já vi gente do Sport levando a botes. Tá na hora de devolver o WO, viu? Se não tiver jogo da Libertadores, Copa do Brasil, algo que faça com que o Flamengo segure no meio de semana, porque, veja só, se o Flamengo tivesse na Copa do Brasil, talvez quando o Flamengo tivesse feito 3-0, opa, já deu aqui, vamos poupar jogador, ninguém corre mais. Mas soltinho assim, massacrou o Vitória. Não sei se Márcio consegue trazer, seria bom a gente ler o superchat que está na tela, mas pode falar, Cássio. Esse jogo do Sport tende a ser no meio de semana, então ele talvez seja esse perfil que você falou. Não vai fazer 8-0 jogando, dando a carga máxima e ter 6 dias de descanso, como será o caso dessa semana. O jogo do Sport é um jogo diário, vai ficar no meio da tabela. E sobre esse Super Flamengo, ainda que você tenha razão de apontar, pelo menos, um paralelo com o que virou... Não sou eu não, tá, Cássio? Foi um superchat. Eu só li o superchat. Ok, desculpa. O superchat então, tá na tela aí, ó. Samus. Só para eu ler o superchat, que agora Márcio trouxe para a tela. Preocupante que o futebol brasileiro pode se tornar. Talvez venha se tornar uma Bundesliga, onde o Bayern domina e o Bayern daqui seria o Flamengo. O Bayern que acho que ganhou 12 seguidos, né? Até o Bayer Leverkusen ganhar um campeonato, enfim, é um campeonato completamente sem graça. Assim, no sentido da Alemanha, não tem, quase ninguém ganha lá. Mas as pessoas têm que precisar olhar para o Flamengo. Talvez o que cada um vai precisar fazer no seu. Não dá para também. Não tem como fazer um clube de 40 milhões de torcedores gerar entre 2 ou 3 milhões, o Vitória tem. Assim, tem que, assim, eu acho que é natural que seja maior, e não é 10 vezes maior, ainda, pelo menos ainda. O Flamengo sofreu um bocado para chegar até esse momento. Por exemplo, quando ganhou o Brasileiro ali em 92, só vai ganhar 17 anos depois. E a impressão, o que é curioso é o seguinte, apesar de essa quantidade imensa de dinheiro hoje, ele ainda não é o do... Veja, isso que ele está falando do Bayern é de algo que pode vir a acontecer, porque ainda não está acontecendo. O Flamengo já é milionário há alguns anos e ganhou 2 campeonatos, de 20 e de 21. Aí depois o Palmeiras ganhou, quase foi tricampeão, o Botafogo ganhou, o Atlético Mineiro ganhou. Esse ano está disputando com o Palmeiras, ou seja, está ali. Eu acho que é muito mais, nesse momento,
pelo menos nesse momento, a Espanha, né, com Palmeiras e Flamengo, assim, numa escala de organização e de bilhão já, do que da Alemanha. Mas o Flamengo se preparou para isso. Eu acho que os outros deveriam se preparar também. O time passou uns 10 anos dentro do tamanho dele, investindo menos. Ele investia mais do que outros tantos, mas menos do que ele poderia, porque teve uma hora, só, meu irmão, tem que se organizar. Acho que é o papel que todos os outros têm que fazer para tentar entrar no nível de competitividade. Agora, vai se criar fair play, vai se criar vários mecanismos, mas não tem como criar um mecanismo que faça um clube que tem 40 milhões de torcedores, que tem uma saúde financeira organizada por seus méritos também, mas não ter dinheiro. Por exemplo, a gente está vivendo um mês, que está terminando, no qual o Flamengo, pela primeira vez, fechou um patrocínio que é superior a uma cota de televisão. Então, assim, perceba que talvez não esteja no teto dos caras ainda. O Flamengo fechou um patrocínio, não é a camisa toda não, um patrocínio do Flamengo superou a cota de transmissão que ele recebe do Campeonato Brasileiro. Então a gente faz, toda vez que a gente faz os balanços, a gente bota o peso do quanto as cotas de TV representam, o quanto ir para a segunda divisão matam o time. E assim, vai ter um domínio, que todos os outros, para competir de alguma forma, no mínimo nos campeonatos de Copa, né? Se o brasileiro mantivesse ponto corrido, que obviamente facilita muito um clube que consegue ao longo de 38 rodadas se recuperar para disputar o campeonato melhor, mas tendo as Copas, que cada um se organiza, faça suas parcerias, como o Bahia fez a sua parceria. A gente está falando agora, e se daqui a alguns anos o Bahia entrar no nível de domínio com o dinheiro gigantesco do Grupo City e começar a ter... Aí a gente vai falar, pô, será que o Bahia vai começar a transformar agora? Eu acho que esse discurso vai ser sempre assim com quem estiver dominando. O que eu posso dizer é o seguinte, em relação ao Flamengo. A bronca é que ainda não está dominando. Isso tudo o Flamengo ele ainda está subindo. Ele ainda não bateu no teto. Repito, ele acabou de fechar um patrocínio pela primeira vez que é maior que a cota da televisão. Em vez de ficar nesse choro, eu acho que cada um tem que se buscar se organizar. E, obviamente, se organizar não significa que você vai ser igual ao Flamengo, porque não tem, assim, o Sport não vai ser, o Vitória não vai ser, o Bahia talvez não seja também, o Fortaleza ninguém vai ser. Como talvez o São Paulo não consiga ser igual ao Flamengo. E outros clubes não vão ser iguais ao São Paulo. Eu acho que faz parte. Essa questão do Bayern, que foi muito mais, lá na Alemanha, algo muito mais predatório, né? Era mais ou menos assim. Se o Borussia gera um jogador, o Bayern vai e compra esse jogador. Nesse momento, pela lógica de mercado, se alguém leva um jogador, esse jogador não está indo para o Flamengo, esse jogador está indo para o exterior, está gerando recurso ainda dentro do Brasil. A bronca é se em algum momento o Flamengo virar predatório dentro de todos os outros clubes. Só que a própria relação do futebol brasileiro é diferente. Tem muita gente revelando, tem muito mais gente que joga futebol, e por isso que eu acho que não tem como ser igual dentro dessa lógica de clubes, igual, como foi do futebol alemão. Tipo, tem 2 dezenas de clubes que podem revelar uma quantidade gigantesca de jogadores no Brasil. Você não tem como predar 20 clubes de uma vez só. Então tem outras nuances que acho que renderia, inclusive, um debate mais longo, mas sobre esse ponto, eu não vejo dessa forma ainda do Bayern. Eu dou os méritos ao Flamengo se organizar e que a bronca é só... A única coisa que eu lamento, eu acho que é justo, a única coisa que eu lamento é o seguinte, é que podia ter tido esse fair play no passado também, né? Já teve muitos momentos na história onde um clube estava desorganizado, o próprio Flamengo, por exemplo, e por muitas vezes acabou se valendo de montar timaços que não conseguia pagar. E aí não existia regra. E aí a regra vai ser criada quando esse clube consegue pagar. Isso talvez seja algo para os outros reclamarem. Mas, enfim, paciência. O futebol tem que evoluir também. O futebol agora não pode não evoluir para descontar esse momento, pelo menos a forma como eu enxergo. Ravel Vilar querem completar essa visão de Bundesligação, digamos assim, do futebol brasileiro. Bundesligalização do futebol brasileiro seria o termo. Eu acho que a gente... Fazendo só um comentário breve, assim. A gente sempre viu o Flamengo ser um time que não atingiu a hegemonia duradoura no futebol brasileiro, muito mais por questões internas do que pelo futebol brasileiro propriamente dito, assim. Sempre foi um time que, pelo seu excesso de politicagem, por todas as bagunças, rixas entre situação e oposição, pessoas que hoje compõem a diretoria, amanhã se voltam contra os nomes que por hora estão comandando. Esse tipo de bagunça fez com que o Flamengo nunca fosse um time assim constante, né? Mais do que em 2 temporadas, por exemplo. O Palmeiras, que é um time que também tem muito dinheiro, que também fatura
vultuosos valores aí em relação a tudo, né? Patrocínio, sócio muito forte, consegue uma estabilidade política, por exemplo, que faz com que ele protagonize tanto ou mais títulos do que o Flamengo nessa história recente. Compete de igual para igual, apesar de ter um faturamento menor do que o Flamengo. Eu acho que o Flamengo está vivendo nesse momento uma gestão que está tentando fazer com que a disparidade financeira do Flamengo em relação aos demais seja cada vez maior. As demonstrações disso estão quando o Flamengo se volta contra assinaturas de acordos de contratos com a Liga, projeta o mercado para conseguir um maior faturamento de camisa em apenas um espaço dessa camisa. Quando o Flamengo se torna um time, e a gente sempre fala muito quando ele analisa balanço assim, sobre como a receita de TV protagoniza nos balanços dos clubes, e esse presidente, o BAP, ele que é um cara que já vive o futebol do Flamengo há muitos anos, e é um cara que tem experiência de mercado também. Para quem não sabe, o BAP ele foi um dos principais responsáveis aí pelo advento e potencialização da Sky como TV por assinatura no Brasil. É um cara que tem uma experiência de mercado muito grande. Eu acho que ele está potencializando isso no Flamengo, e a gente sabe que futebol se faz com dinheiro. Eu acho que o Flamengo, com isso, caminha bem para se tornar um time hegemônico. Mas, como a bagunça do futebol, da política do Flamengo, muitas vezes interfere no campo, não sei até que ponto isso pode fazer com que possa interferir tanto para que o Flamengo não consiga alcançar seus resultados. Então, eu acredito que o Flamengo ainda vai se atrapalhar muito mais por questões internas, apesar desse trabalho que essa diretoria vem fazendo. E aí você tem Palmeiras, que fatura bem, você tem um Mecenas no Cruzeiro que não sei até quando ele vai brincar de colocar dinheiro, mas tem dinheiro para isso. Aí você tem os 4 R's ali no Galo que podem fazer frente. Então, eu acho que os problemas internos do Flamengo... Né? O City no Bahia. O City no Bahia eu acho que não chega nesse patamar, não. Mas não sei, esses 3 que eu citei, eu acho que esses 3 aí, eu acho que eles são ameaças. Pode chegar se resolver que quer chegar, Ravel. Então, pode chegar. Se quiser chegar, faz frente. Agora, eu acho que não quer. Pelo menos não no curto prazo. E aí, dentro dessa condição, eu vejo esses 3 com essa condição de fazer frente, aliado principalmente para mim a esse grande problema que é a politicagem do Flamengo. Assim, desde Bandeira de Melo, o clube não vive assim uma coesão por mais do que por 2 temporadas. Chega o momento da eleição ali, por exemplo, agora o BAP acabou de ser eleito. Aí você vive 2 anos ali de calmaria. No 3º ano, quem compõe a diretoria de finanças briga com o cara, quem compõe a diretoria de esportes olímpicos briga com o cara, quem fazia parte da gestão da logística do futebol briga com o cara, e aí você começa a ter pequenos rachas que fazem com que o time politicamente, administrativamente não ande tão bem, e foi assim que aconteceu, né? Vale lembrar que o BAP ele rompeu, né, na verdade eu não tenho certeza se foi o BAP, mas tinha uma parte ali da gestão de Landim que era composta por BAP pelo outro nome, e esses caras concorreram aí para a atual eleição do Flamengo, que fez com que BAP vencesse. Então essa bagunça política do Flamengo eu acho que ajuda para que a gente não tenha esse processo de bundesligalização no futebol brasileiro. Só um último ponto que eu esqueci de comentar para ver uma grande diferença que ainda tem também é a seguinte, no caso lá de Bayern de Munique e tal, o Flamengo não é da cidade mais rica do Brasil. Então isso é algo que precisa ser considerado. A cidade mais rica continua sendo São Paulo, com folga. O Rio de Janeiro tem, obviamente, uma relevância gigantesca no país, mas o centro econômico continua sendo São Paulo, e isso, de certa forma, pode influenciar para que essa disputa não fique tão canalizada no clube. A bronca é que lá tem 3, né? Mas assim, é difícil que esses 3... Dortmund não é maior que Munique, né? Então, eu acho que embora seja uma cidade industrial e tal, então, assim, a força de São Paulo, do mercado de São Paulo como um todo, é algo que ainda é um ponto a mais para diferenciar esse cenário. É só um detalhe. Fazer só uma observação aqui, antes de vir lá, rapidinho, só para dizer que Carlos Júnior trouxe para a gente aqui no chat que houve sim a coletiva com perguntas e respostas, e até segunda ordem, cara, ele está mantido no cargo. Obrigado aí, Carlos, pela mensagem. Respeitasse Carlos, eu falando aqui, tu cagou, né? Carlos aí não, pô, a moral aqui de Carlos e tal. Show. Só respondendo sobre isso, sim. Eu cresci achando, né, que a gente ia viver nessa era da TV não é bundesligação, mas uma la-ligalização. Sim, espanholização, né? Espanholização, se falou muito, né? Porque, assim, dinheiro por dinheiro de TV é Flamengo e Corinthians, né, velho?
Corinthians recebe muito dinheiro também. Então, só que o Corinthians está nessa bagunça que o Flamengo já saiu. Agora, uma coisa que me espanta no Flamengo, só para poder completar essa discussão, é que, velho, eu já vi, tipo, o Flamengo em 2019 era um baita time, né? Time que arrasou o continente, mas era um time que repatriava jogadores que estavam em final de carreira, exemplo de Felipe Luiz, Rafinha, e trazia jogadores que saíram do Brasil, bateram na Europa, não deram certo e voltaram, tipo Gerson, tipo Gabigol, Bruno Henrique. Mas o Flamengo desse ano está trazendo jogadores que estavam no auge na Europa. Tipo, o Samuel Lino fez uma La Liga no ano passado impressionante e veio para o Flamengo. Saul Niguez é um jogador que ainda tinha muito mercado na Europa e veio para o Flamengo. Então, assim, é um nível de contratação que eu não via ainda o futebol brasileiro praticar, realizar, e o Flamengo está realizando esse ano. Me chama muito a atenção essa mudança do mercado do Flamengo. O Flamengo está indo para um mercado que os clubes brasileiros não costumavam fazer. E isso eu acho que é um divisor, assim como o Flamengo abriu uma era, porque quem abriu a era do técnico internacional aqui no Brasil, sobretudo de português, foi o Flamengo. E aí agora o Flamengo está inaugurando uma nova era, que é de colocar o mercado brasileiro como mercado de jogadores, digamos assim, em vez de sair de um patamar muito alto da Europa e ficar dentro da Europa, eles podem vir aqui no Brasil, né? Como é o caso do Saul Niguez e do Samuel Lino, assim. Eu fiquei muito... E, O assim, Botafogo com Jorginho, a por exemplo, Almada também já foi um pouco disso, né? também. É verdade. Mas é O uma Vitor ponte, Roque do né? Palmeiras, É, da Flamengo. não, mas Almada mais, mas é o Botafogo é uma operação internacional disfarçada, né? Isso. O Flamengo não, é puro O, sangue, né? o Flamengo é puro sangue. No caso do Vitor Roque, lembra muito mais o que aconteceu com o Gabigol, com o próprio Pedro, né? Que bateram lá, não deu certo e voltaram. E então, assim, me chama muita atenção isso, velho. E isso dá pra ver no futebol como muda o patamar, né? Esses dois caras que eu tô mencionando especificamente, o Samuel Lino e o Saul Niguez, entraram no Flamengo, assim, jogando muita bola, né? Hoje mesmo o Samuel fez uma partidaça, o Saul também. É um jogadores realmente de outra qualidade, de outro patamar. Perfeito, tá? Cancha Popular manda a seguinte mensagem direto do México, tá? Grande abraço pro perfil Cancha Popular. Para mim já está instituído o monopólio. A saída seria a união pela Liga, isolando o Flamengo, que já declarou ser totalmente contra. Vai estragar o futebol brasileiro, é o que o Cancha Popular escreve aqui, né? Você tem que jogar, pô. Sim. Mas eu acho que ele falou em jogar mesmo, ele só falou excluir economicamente, né? Tipo, tentar acordos e se o Flamengo é contra, fica fora. Não acho que é uma exclusão. Acho que o próprio Flamengo já disse que quer negociar sozinho. Então. É isso, é a Liga trabalhar sem o Flamengo, é isso que ele sugere. Não e aí eu acho de possível, detalhe, acho possível. É que de vez em quando acho muita gente acaba dizendo, o Flamengo vai fazer o campeonato sozinho. Acho que é até por falta de informação, algumas pessoas na galhofa, mas eu percebo que muita gente fala sem entender muito exatamente do que seria. Então, nunca seria ele não jogar o campeonato, seria ele não entrar num acordo. Aí em que momento, de repente, passar o resto da vida fazendo um acordo sozinho e todos os outros fazendo acordos num bloco? Será que em algum momento melhoraria, pioraria? Não sei. Mas parece caminhar para isso, né?